No Brasil, cerca de 70 mil pessoas desaparecem anualmente. No entanto, esse número pode variar e alguns dados apontam para mais de 80 mil desaparecimentos anuais. É importante ressaltar que muitos casos não são registrados oficialmente, o que dificulta a obtenção de um número preciso. A média diária de desaparecimentos no Brasil é de aproximadamente 225 pessoas. Isso significa que a cada hora, cerca de 4 pessoas desaparecem no país. É fundamental que as famílias registrem o desaparecimento de seus entes queridos, pois isso auxilia nas buscas e investigações. Além disso, existem diversas iniciativas e órgãos responsáveis por auxiliar na busca por pessoas desaparecidas, como o Ministério da Justiça e a Associação Desaparecidos do Brasil. Como é possível? Como é possível que uma pessoa desapareça diante de outras, à luz do dia, em um lugar repleto de fiéis, turistas, famílias inteiras, e nunca mais seja vista? Essa é a pergunta que há 10 anos assombra a família de Beatriz Wink. Na época, ela tinha 77 anos. Estava lúcida, saudável, animada para mais uma viagem com o marido. O destino era o Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, um dos lugares mais movimentados do país, especialmente em datas religiosas. Um local onde o sagrado e o humano se cruzam, onde a fé é cultivada em meio à multidão. Mas naquele dia, algo aconteceu. Beatriz foi vista pela última vez na porta de uma loja de artigos religiosos, esperando o marido terminar uma compra. E então, simplesmente desapareceu. Como alguém pode sumir assim, sem deixar rastro? Sem ser notada por câmeras de segurança, por transeuntes, por funcionários, por ninguém? O mais assustador nesse caso é o silêncio, porque desde então não houve uma pista concreta, nenhuma imagem confirmada, nenhuma ligação com informações úteis, nenhum corpo encontrado, nenhum registro em hospital. Nada. Nem mesmo as câmeras de segurança do santuário, que poderiam ajudar a montar um quebra-cabeça, foram úteis. As gravações se sobrescreviam. Nada foi preservado. A família fez de tudo. Distribuiu panfletos, conversou com moradores, mobilizou voluntários, aposentadoria bloqueada, suspeitas levantadas. A polícia investigou, ainda investiga, mas nada, absolutamente nada, levou a Beatriz. Então a pergunta fica no ar. Como uma bruma fria que não se dissipa. O que aconteceu com Beatriz? Será que ela sofreu um mal súbito? Mas por que nunca foi levada a um hospital? Por que ninguém a reconheceu depois? Será que se desorientou? Mas por que nunca apareceu vagando por alguma cidade pedindo ajuda? Será que foi vítima de um crime? Mas onde estão os rastros, os sinais, o vestígio mínimo? Ou será que algo inexplicável aconteceu naquele dia? Casos como o de Beatriz nos colocam diante do insondável. Quantas outras pessoas desaparecem em plena luz do dia, diante de testemunhas, e somem como se nunca tivessem existido? Casos assim nos obrigam a refletir. Vivemos cercados de pessoas, câmeras, tecnologia, redes sociais. E mesmo assim, ainda é possível sumir no mundo. Sumir sem resposta, sem justiça, sem adeus. Beatriz pode ter sido levada? Pode ter sido confundida? Pode ter sido abduzida pela realidade sombria que às vezes se esconde em lugares sagrados? Ou talvez o mundo tenha silenciado propositalmente seu destino. O filho dela, João, resume em poucas palavras o que sente até hoje. Divulgamos por todos os lados, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas nunca surgiu nada concreto. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha. E com razão, porque às vezes a ausência de respostas é a maior evidência de que algo estranho, oculto e talvez até incompreensível aconteceu. Beatriz, onde você está? O que levou você dali? Naquela manhã repleta de fé, outros casos foram registrados no Santuário de Aparecida do Norte. Maria Pires, de 75 anos, moradora de Santo André,
desapareceu voltando de uma excursão à Aparecida. Desceu no Rancho da Pamonha, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 196, e não foi mais vista. Possivelmente entrou em ônibus errado. Mas, infelizmente, Maria foi encontrada sem vida. José Moraes da Silva, um idoso de 81 anos que tem Alzheimer, também desapareceu durante uma excursão para o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Mas, felizmente, foi encontrado vagando por uma estrada de terra, em uma área rural, perto da cidade de Guaratinguetá. Ele chegou a cair em uma valeta e foi resgatado por moradores. Ainda, segundo a família, as pessoas que encontraram o idoso perdido haviam ficado sabendo do desaparecimento pelos jornais e o reconheceram. Os moradores levaram o idoso para a delegacia e acionaram a família, que foi ao encontro do aposentado. Talvez nunca saibamos o que de fato aconteceu com Dona Beatriz, mas enquanto o mistério persistir, sua história será lembrada. Porque o que nos assombra também nos obriga a olhar mais fundo, nos becos, nas ruas movimentadas e dentro do próprio silêncio. A polícia afirma que continua investigando o caso, embora mais de 10 anos se passaram sem nenhuma notícia. É uma situação bastante estranha. Mesmo com tanto tempo e com tanta divulgação, nunca houve uma resposta, diz o químico João Wink, de 63 anos, sobre o desaparecimento da mãe. Beatriz, que na época tinha 77 anos, sumiu durante uma excursão ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Segundo os familiares, ela foi vista pela última vez enquanto esperava o marido, o aposentado Delmar Wink, que estava em uma loja do local. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso, mas até hoje não foi encontrado nenhum indício sobre o paradeiro de Beatriz. Ao longo dos últimos 10 anos, inúmeras mensagens sobre o possível paradeiro dela e diversas imagens de idosas que poderiam ser Beatriz. Mas nunca houve nada que se tratasse realmente dela, lamenta. Beatriz morava em Portão, no interior do Rio Grande do Sul, e viajou a Aparecida, São Paulo, com o marido em uma excursão. Eles, que eram casados havia cerca de 60 anos, costumavam viajar com frequência a diferentes lugares com grupos de idosos. Pouco antes da viagem à Aparecida, conta João, Beatriz passou por exames que mostraram que ela não enfrentava problemas sérios de memória ou algo que a impedisse de ter a autonomia de participar de excursões com o marido. No dia em que a aposentada desapareceu, ela e o marido haviam acabado de chegar à Aparecida. Segundo o marido relatou na época, ele e a esposa decidiram caminhar pelo santuário, que na data estava lotado de turistas. Ainda conforme o marido contou na época, ele pediu que a esposa o esperasse na porta de uma loja de artigos religiosos, enquanto ele aguardava em uma fila para pagar pelos itens que havia comprado. Ele pagou e saiu da loja, mas não encontrou mais a sua esposa. Nos registros de segurança do santuário, conta João, não havia imagens do momento em que a idosa desapareceu. Descobrimos que as filmagens ali eram feitas uma em cima da outra, então nada ficava registrado. O santuário afirma, ainda em nota, que possui estrutura e protocolos que são acionados quando as pessoas se desencontram de seus familiares, sendo efetivo o reencontro ainda no mesmo dia. Desde o desaparecimento da idosa, os familiares já tentaram diversas formas de encontrar respostas sobre o que aconteceu com Beatriz. Distribuíram milhares de panfletos na região de Aparecida. Tiveram o apoio de diversos voluntários que se mobilizaram na cidade para procurar Beatriz e divulgaram o caso intensamente por meio da imprensa. A aposentadoria dela, segundo a família, logo foi bloqueada para evitar que o dinheiro pudesse ser usado por outras pessoas, caso ela tivesse sido vítima de algum tipo de crime. A polícia também começou a fazer buscas por Beatriz. Os familiares não descartam que Beatriz possa ter ficado desorientada, tenha tido algum problema de saúde ou até tenha sido vítima de um crime. Mas ele frisa que nunca soube de nenhum caso de idosa desmemoriada, perdida ou internada em um hospital que pudesse ser associado a Beatriz. Acho muito estranho o desaparecimento dela. A gente fez de tudo, divulgou de todas as formas possíveis e nunca surgiu uma informação concreta, absolutamente nada.
Alguém poderia ter visto ela, mas até hoje não temos nada concreto, e isso nos deixa confusos a cada dia.